Prezados professores, sejam todos muito bem-vindos a mais um semestre. Sejam muito bem-vindos a 2020.2, o complemento, a outra metade do ano, do nosso ano clínico na biomedicina. É muito importante que nesse momento nós estejamos cada vez mais unidos para fazer as disciplinas acontecerem, especialmente por conta do sistema remoto, para que o nosso aluno possa compreender que a disciplina pode funcionar dessa forma, mesmo ficando a par de estar no laboratório, uma coisa que a gente tem tentado ajustar ao longo dos semestres, mas a gente vai fazer o possível para que a disciplina aconteça de uma forma bem prática e de uma forma também bem dinâmica. Bem, para quem conhece a disciplina de outros semestres, consegue compreender ao longo dos semestres que ela já teve algumas mudanças e nesse semestre não é diferente, né? Especialmente por conta do momento em que a gente está vivendo. Então, hoje, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o PEG, o cronograma e como que a disciplina vai se desenrolar ao longo do semestre. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, João Marcelo Oliveira. Eu sou também biomédico microbiologista e por isso que eu sou o professor responsável dessa disciplina e que para mim é muito bom ter o apoio de vocês porque a disciplina melhorou muito já ao longo dos 3 anos. Esse é o terceiro ano que essa disciplina é ofertada e a gente consegue perceber a evolução máxima que a disciplina teve desde 2016, né, desde a turma de 2016 até a terceira turma agora. Então a gente consegue compreender o quanto que a disciplina evoluiu e o quanto que isso é bom para o andamento dela, para o andamento do curso e para o final, que é a formação dos nossos biomédicos, dos nossos profissionais. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês a disciplina, mas antes disso, eu queria que vocês compreendessem que a participação de vocês nesse momento vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento em que o nosso aluno ele não está no laboratório, na maioria das vezes ele está um pouco desmotivado, e a gente precisa arrumar alguma forma de motivá-lo. Eu não estou falando para a gente colocar o aluno no colo e fazer nada por ele, mas tentar fazer o máximo possível para que ele realmente aprenda, para que realmente as coisas aconteçam e que eles não simplesmente passem pelos problemas, que eles passem aprendendo e passem de uma forma mais confortável possível na medida que a gente como professor pode oferecer para ele, tá bom? A segunda coisa que eu queria falar é que eu preciso muito do apoio de vocês na elaboração das questões, para que as questões das nossas provas sejam o mais diversificada possível e para que o aluno, por exemplo, de Boa Vista, o aluno de Batatais, o aluno de Rio Claro, o aluno de São Miguel, enfim, o aluno de todas as unidades do Claretiano possam sentir que essa questão aqui foi meu professor que elaborou, essa questão aqui eu vejo a aula, eu lembro da aula, né? Então é muito importante que vocês colaborem com as questões para que a gente possa formular um banco de questões muito grandes, porque senão eu vou cadastrar as questões conforme o PEG, conforme o conteúdo, mas as questões vão ficar sempre sendo aquelas e não vai ter um contato pessoal, não vai ter uma questão em que o aluno vai poder lembrar de você como professor da disciplina, vai falar assim, o professor falou muito disso, e isso é muito importante. E especialmente para que o aluno desmistifique aquela história de que a prova vem de Batatais, a prova vem de São Paulo. Não, a prova é feita por todo mundo, inclusive pelo professor de qualquer uma das unidades. Isso é muito importante nesse momento. Então, para começar, para eu mostrar para vocês a nossa disciplina, eu vou abrir o PED, que ele vai ser disponível para vocês, o PED da disciplina de Microbiologia Clínica, e eu vou mostrar como que a disciplina foi distribuída e como que ela está organizada nesse primeiro momento, tá bom? Alguns dados não mudam, a apresentação da disciplina, a ementa, os objetivos, eles não mudam muito, apesar que a gente tem adicionado alguns objetivos relacionados à aplicação de alguns conceitos e algumas tecnologias também, tá? O que é importante a gente compreender nesse primeiro momento? Que algumas coisas elas têm ficado um pouco mais sistematizadas e que algumas coisas passaram a funcionar de algumas formas diferentes. Por exemplo, a disciplina no semestre passado, no semestre atrasado, ela acontecia de uma forma mais focada na bacteriologia. Mas como nós temos uma disciplina básica que fala de bacteriologia, que fala de parasitologia, especialmente de micologia, hoje, esse ano, no ano passado, no ano passado a gente começou a introduzir a micologia clínica e esse ano a gente mergulhou de vez e fez a disciplina se tornar microbiologia clínica, mas com foco na bacteriologia e na micologia. Então, a disciplina, vocês vão ver que ela se desenvolveu dessa forma. A gente vai começar estudando bacteriologia e a gente vai finalizar estudando micologia. Então, o primeiro ciclo de aprendizado,
ele tem alguns conteúdos que são muito importantes. Eu vou ler e comentar para vocês, para que fique muito claro. A gente vai falar sobre a introdução ao estudo da microbiologia clínica, alguns aspectos biológicos dos patógenos causadores de doença. Nós vamos falar sobre o metabolismo e crescimento microbiano, caracterização morfológica de bactérias, leveduras e fungos filamentosos. Nós vamos falar sobre o preparo, manuseio e formulação de meios de cultura, algumas principais técnicas de semeadura para isolamento de bactérias, leveduras e fungos filamentosos também, todos no interesse médico. Então, nesse primeiro momento a gente vai fazer um apanhado geral sobre o que eles já viram, vai fazer interligação clínica, vai fazer um apanhado laboratorial. Eu vou tentar produzir alguns vídeos no laboratório mostrando o preparo de meio de cultura, mostrando algumas coisas assim, mas é muito importante que vocês tentem contextualizar o máximo de prática que vocês puderem, tá bom? O máximo de prática que vocês puderem mesmo, para que a disciplina realmente, por mais que ela seja apresentada de uma forma remota, ela também possa se tornar uma disciplina prática, tá certo? Gente, por favor, leiam o PEG com os alunos nas primeiras aulas, façam com que eles entendam que o PEG é uma ferramenta, é literalmente um guia. Eles têm que entender a problematização das coisas, eles precisam compreender o quanto que ler todo o PEG, todo o conteúdo é muito importante para que ele possa compreender as atividades que ele tem que fazer, como que os conteúdos foram distribuídos e por que eles foram distribuídos daquela forma, tá bom? Vocês vão compreender que a partir de agora a gente está trabalhando, tentando trabalhar o máximo possível de conteúdos online, então a gente está abandonando um pouco nesse momento as literaturas físicas por conta de segurança e a gente está trabalhando muito com literaturas online e vocês vão perceber isso também, tá bom? Então aqui nós temos várias literaturas online. Esse é o nosso primeiro fórum, fórum de abertura da disciplina, que vocês já estão familiarizados com ele. E logo em seguida vem o ciclo 2, que é quando a gente vai começar a falar sobre as infecções bacterianas por cocos, por bacilos, algumas técnicas e metodologias utilizadas para a identificação de bactérias de importância médica. Então, nesse primeiro momento, a gente já vai começar a falar sobre as infecções por cocos, por bacilos, os gram-positivos, os gram-negativos. A gente vai falar sobre as metodologias utilizadas para a identificação deles. Então, nós estamos falando de meios de cultura, de reações, de identificação fenotípica. Mas isso não impede que você possa, junto com esse apanhado tradicional da microbiologia, que é o meio de cultura, a reação, o estudo metabólico, né, para que você possa também apresentar a disciplina de uma outra forma, né, para que você possa apresentar a disciplina, por exemplo, com, não, lá no meu serviço nós temos o Vitek, então eu vou mostrar como que o Vitek funciona, que o Vitek já faz isso, que o Vitek agiliza a vida do microbiologista, não tem problema nenhum, você pode sempre contextualizar com essa questão do diagnóstico molecular, do diagnóstico bioquímico rápido, você pode mostrar tudo isso que é extremamente importante. Lá no meu trabalho a gente faz sequenciamento, então mostra, faz o tradicional e dá o extra. Isso é muito importante. Lembrando mais uma vez, tanto para o professor como para o aluno, é importante ler as problematizações para que vocês possam compreender o porquê de estudar esses conteúdos, tá bom? E em seguida, mais algumas literaturas. Seguindo o nosso raciocínio, nós temos aqui a nossa primeira atividade no portfólio, tá? Então nós temos a elaboração de um artigo científico. Na elaboração desse artigo científico, nós temos alguns objetivos, eu listei 3 dos principais. O primeiro é projetar e elaborar um artigo científico de revisão bibliográfica com tema em microbiologia médica. O segundo é adquirir experiência com a pesquisa qualificada e escrita científica. E por último, adquirir experiência com base de dados e científicos e epidemiológicos. Então, nesse primeiro momento, por que eu falei que era importante ler o PEG no início do semestre? Para que o aluno entenda que ele logo vai ter que fazer um artigo e que o artigo não cai do céu da noite para o dia. Então ele precisa se adaptar à leitura, à escrita, e você pode utilizar os finais das suas aulas para a orientação da escrita desse artigo. Separa um momento, separa 1 hora, separa 1 hora e meia, só para falar sobre esse artigo no finalzinho da aula. Não deixe de dar o conteúdo. Dá o conteúdo e logo em seguida fala do artigo, porque eu acho que é o momento pertinente e é o momento que a gente está disponível para eles ali, porque é a nossa hora de aula. Então, a gente pode fazer essas atividades nesses momentos também, tá? E a descrição da atividade vocês já sabem, vocês já conhecem e os alunos também. É importante dizer que eles precisam seguir algumas dessas linhas de pesquisa, algumas linhas de pesquisa sugeridas. Então, vocês podem trabalhar dados epidemiológicos, testes moleculares, genes ligados à resistência,
né, diferentes tipos de resistência microbiana. É importante falar do que é novo também. Então nós temos na micologia a Candida auris, com a resistência a alguns antifúngicos, então a resistência natural algumas vezes ao fluconazol, então mostra para eles essas possibilidades de trabalhar também distante da bacteriologia, mas também mostra os dados mais recentes de resistência aos antimicrobianos em ambientes hospitalares. Então todos esses contextos são muito importantes de se trabalhar nesse primeiro momento. E é importante você, como professor, fazer ligação. É o seu dever como professor. Isso tem que ser uma habilidade que você tem que já ter essa habilidade, na verdade, né? Que é desenvolver ao longo das aulas conteúdos que possam ir contaminando os alunos com essas ideias dessas atividades. Porque eles precisam entender. No momento em que você está falando sobre a introdução à disciplina, você pode falar um pouco sobre cada um desses temas, você pode introduzir eles a essas áreas para que eles possam compreender a importância de se estudar, a importância de se compreender e de se produzir conteúdo nesse momento, nessa área especialmente, né? E tudo tem a ver com o que a gente está vivendo no momento também, tá bom? Aqui nós temos as regras da atividade, os critérios de avaliação, e aí a gente já entra no terceiro ciclo. Bem, o terceiro ciclo eu separei e eu foquei nos exames. Então nós temos a urocultura, nós temos a hemocultura, a cultura de ponta de catéter e a cultura de diferentes tipos de líquidos biológicos e, por fim, o antibiograma. Quando eu falo diferentes tipos de líquidos biológicos, eu estou falando a cultura do LCR, a cultura do líquido pleural, e aí você vai desenrolar esse conteúdo de acordo com o aluno, tá bom? Nesse momento, a gente vai trabalhar todo esse conteúdo. Então nós temos um ciclo inteiro de aprendizado para trabalhar as técnicas, os principais agentes que são relacionados a infecções ao trato urinário, às infecções em momentos sépticos. Então a gente tem septicemia, por exemplo, e a gente tem todos esses conteúdos para trabalhar. Mais uma vez a problematização e aqui os conteúdos indicados. Gente, tem o nosso livro, um dos nossos livros principais, é o livro da Carmen, o Plustil. Então a gente precisa. A literatura está aqui. Se o aluno tiver esse livro, tá jóia. Esse livro é super barato. Vocês podem indicar para eles comprarem se vocês quiserem. Não há problema algum nisso. Se você tiver como enviar para o aluno o capítulo que você vai trabalhar, tudo bem também. Mas você pode substituir isso por protocolos. Você pode substituir esse. Se você tiver, por exemplo, o manual de diagnóstico e microbiologia do LACEN de São Paulo, do LACEN do Paraná. Então pega esses protocolos, manda para o aluno, não tem problema nenhum. São protocolos padronizados, então ninguém vai falar nada tão diferente do que o livro fala. Então manda para ele também, porque o livro físico não é possível nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? E a gente fecha o conteúdo da bacteriologia, ou seja, 3 ciclos falando quase que exclusivamente de bacteriologia, encerra falando do antibiograma. Então, como fazer, a ideia é como fazer e interpretar o antibiograma. Lembra de formar um profissional crítico, que seja capaz de ver um problema, identificá-lo e resolvê-lo. Então a gente está falando de um profissional que sabe fazer o antibiograma, mas que isso é extremamente técnico e básico, mas que sabe ler, que sabe interpretar, que sabe as dimensões das coisas que acontecem. É muito importante, às vezes, quando o aluno vê uma semeadura de antibiograma, que o professor colocou o disco, no outro dia as colônias cresceram, e ele vê que dentro do halo tem colônias crescendo ali dentro. E ele quer saber o que é aquilo. Então a gente precisa ficar atento aos porquês das coisas e fazer com que eles perguntem mesmo. Isso tudo é muito importante, tá bom? Seguindo o fluxo, a gente já está indo agora para o projeto de prática, né? Deixa eu clicar nesse comentário aqui da Virginia. Peraí, nós temos o projeto de prática, e o projeto de prática é a descrição epidemiológica e conceitual de alguns dos principais desastres biológicos da humanidade. Gente, esse projeto parece maluco, parece complicado, mas não é. Alguns anos atrás houve um surto, não, mas houveram 2 ou 3 casos, eu não lembro, de peste bubônica nos Estados Unidos. E aí a gente sabe que a peste bubônica é a maior epidemia, né? A maior pandemia mundial, do problema de saúde, desastre natural, biológico que mais matou. Então eu tentei resgatar alguns contextos históricos desses desastres aqui e trouxe uma contextualização inicial também, mas para que o aluno possa elaborar uma descrição epidemiológica com números de casos desse momento e para que ele elabore um mapa conceitual desses momentos também. Então, se você parar para ler com cuidado, e é importante que você faça isso para que o aluno possa
estar seguro de quando ele te perguntar alguma coisa a respeito, você possa ajudá-lo. Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma introdução falando sobre os temas, é importante que eles façam isso, tá? Falando sobre algumas pandemias e tudo mais, e aqui eu trouxe como que a atividade precisa ser organizada, né? Então nós temos uma parte 1 da atividade e uma parte 2. Resumidamente, nós temos, o relatório deles tem que ter 3 partes. Nós temos a parte 1, um relatório descritivo geral, um relatório generalista, com dados biológicos, com dados biomédicos, dados clínicos, com dados epidemiológicos, e que esse primeiro parte do nosso trabalho tem pontuação de até de 0 a 0,3. Então nós temos um primeiro momento com dado textual. Aí ele pode colocar os tópicos que ele quiser e você pode orientar nesse momento. A segunda parte é um mapa conceitual com pontuação de 0 a 0,6. O mapa conceitual será apresentado durante os encontros presenciais ou síncronos. Então você vai, por exemplo, pedir para que ele elabore esse mapa e para que ele, ao longo das aulas, ou que você marque uma aula para isso, para que eles possam apresentar em grupo ou individualmente esse trabalho escrito e esse mapa conceitual, para que juntos você e os alunos possam discutir a respeito do que foi feito, do que foi escrito e quais são os números, quais são os dados relevantes e que juntos eles possam construir esse conhecimento. Porque às vezes um encontra uma pandemia tão pequenininha, pandemia não, desculpa, né? Um surto tão localizado de alguma doença, como por exemplo a esporotricose no Rio de Janeiro, na Paraíba, por exemplo, e às vezes outro traz um dado mais amplo sobre, por exemplo, o coronavírus, o novo coronavírus SARS-CoV em 2003, SARS-CoV-2 agora na pandemia de 2019-2020. Então a gente tem toda essa característica da discussão na sala de aula virtual, que é muito importante. E por fim ele vai finalizar, obviamente, o trabalho dele com uma conclusão pessoal embasada na literatura científica atual, que essa pontuação vai de 0 a 0,1 pontos. Então, isso aqui tudo constrói o 1 ponto, né, do relatório dele. Isso tudo aqui vai construir o 1 ponto da atividade, né, que é o portfólio, que é o projeto de prática 2, na verdade. E a gente precisa lembrar que alunos que têm menos que 0,7, eles reprovam no projeto de prática. Então, deixem bastante claro para eles quais são os critérios de avaliação, quais são as formas que você vai utilizar para corrigir a atividade, o que você espera, o que você vai fazer de atividade. Você pode me perguntar o que você quiser sobre isso, que eu vou te ajudar e a gente pode discutir e aplicar essa atividade para cada um dos seus alunos, para cada um dos meus alunos também, de uma forma que todo mundo faça uma atividade parecida, mas que todo mundo fale a mesma língua, é isso que eu quero dizer, tá bom? O quarto ciclo de aprendizado, ele traz a parte da micologia, então ele já introduz a micologia. Então ele fala sobre as principais micoses humanas e o diagnóstico laboratorial, mecanismos de pesquisa em exames micológicos direto, cultura e identificação de fungos filamentosos de interesse biomédico, filamentoso e levedura. Quando eu falo principais micoses humanas, eu estou falando para você trabalhar a classificação clínica das micoses. Micose de pele, pelo e unha, micose cutânea, subcutânea, micose sistêmica, micose oportunista. Trabalhar todo esse contexto é muito importante nesse primeiro momento. E quando eu falo dos mecanismos de pesquisa laboratorial, eu estou falando do exame direto, do exame micológico direto. Então trabalha com eles a questão da utilização da fita adesiva, a questão da utilização do KOH para clarificar as estruturas, que pode ser utilizado no pelo, no raspado de unha, no raspado de pele também, nas escamas e tudo mais. E algumas questões relacionadas à cultura e identificação dos fungos, tanto filamentoso como levedura. Então mostra para eles o microcultivo, mostra para eles que você pode pegar a colônia e colocar na lâmina, colocar o azul de lactofenol, lamínula e estudar, fazer microcultivo, pode fazer antifungigrama também. Trabalha todo esse contexto introdutório da micologia, que é muito importante nesse momento, para que eles possam pensar também nos fungos como causadores e responsáveis por doenças ao homem também, tá bom? Mais uma vez eu trouxe algumas literaturas aqui, até vídeos também. E nós temos mais o nosso último ciclo, né, que é o quinto ciclo, e aqui eu deixei especificamente, como ele é mais curtinho, para falar sobre mecanismos de resistência. Então você vai trabalhar tanto o antibiograma como o antifungigrama. As metodologias são muito parecidas inicialmente, né? Quando você tem disco de fusão para bacteriologia, você também tem a disco de fusão para micologia.
você tem as fitas de teste, você tem a microdiluição, você tem os antibiogramas e os antifungigramas que são automatizados pelo Vitek na maioria das vezes. Então você pode trabalhar também esses contextos automatizados, essas tecnologias também na disciplina que não tem problema algum, tá? E o quinto ciclo ele termina nessa pegada mesmo, nessa pegada da discussão da resistência aos antimicrobianos. E mais uma vez eu deixei a critério de vocês, como eu sempre faço, o fórum. Então, o fórum final de discussão da disciplina, ele é focado na discussão de um caso clínico, na discussão de um protocolo técnico, na discussão, por exemplo, e inclusive de algum exame laboratorial, de algum dado que apareceu estranho. Então, você pode trabalhar da maneira que você imaginar, mas não deixe de fazer isso com os alunos. Abra o fórum, discuta com eles, participe, para que o aluno não imagine, nunca pense que o professor Marcelo abre o fórum, mas vai embora e nem conversa com a gente, não discute com a gente, a nota é sempre 1. Então, assim, vamos discutir com eles para que eles possam entender como que o fórum funciona e que aquele é um momento de discussão e não simplesmente do concordo ou discordo, né? Mas eu discordo por isso, eu concordo por isso, eu concordo por aquilo. E discutir, é esse o momento, é para isso que o fórum serve, tá bom? É um momento de discussão mútua, não somente para o aluno, mas para o professor também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como que a disciplina vai funcionar. Se você tiver alguma sugestão, por favor, me avisa que a gente pode ajustar, a gente pode melhorar para o próximo semestre ou até mesmo já implantar agora, se for uma coisa que todo mundo julgar, a gente reúne os professores que estão ministrando e a gente faz acontecer. Se precisarem de alguma coisa, me mandem e-mail, vocês já sabem, jomarcelo@claretiano.edu.br. Me mandem uma mensagem, vamos discutir. Não se esqueçam, eu preciso da ajuda de vocês para elaborar a prova. Eu preciso que vocês me mandem as questões. Eu preciso que a gente discuta tudo isso. E todas as informações de como vocês vão enviar as questões, eu vou disponibilizar no e-mail, que foi o e-mail que vocês chegaram até esse vídeo, o e-mail de apresentação da disciplina. Tudo bem? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!